Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esses dias eu tava ouvindo um audiobook do Osho, se não me engano se chama Antes que Você Morra. E ele contava a história de um senhor bem velhinho que morava numa aldeia e a família que ele tinha era um único filho, era só ele e esse único filho, um rapaz. E esse senhor ele só tinha um cavalo. Aí aconteceu que um dia esse cavalo fugiu. E aí toda a aldeia se reuniu ali, chegou e falou: nossa, olha que desgraça que aconteceu, o único cavalo que ele tinha fugiu e agora como que ele vai ficar, como que vai ficar a situação dele? E esse velhinho falou assim: olha, não julguem, quem que pode dizer se o sumiço desse cavalo é uma desgraça ou não? Ninguém sabe. Bom, o pessoal da aldeia ouviu e ficou quieto. Passaram-se mais uns dias e aquele cavalo dele que tinha fugido voltou com outros 9 cavalos. E aí todo o pessoal da aldeia falou: nossa, olha que benção, o cavalo voltou e ainda trouxe mais 9 cavalos selvagens, né, junto com ele. Aí o pessoal todo: nossa, que benção, olha que sorte, o cavalo voltou, agora você tem 10 cavalos, além do teu você tem mais 9 cavalos selvagens. E o velhinho de novo falou, ele falou assim: por que vocês julgam e falam que isso é uma benção? Quem é que pode saber se isso é uma benção ou não? Enfim, o povo não entendeu nada. Aí passou mais um tempo, o filho desse senhor foi domar os cavalos, né, porque os cavalos eram selvagens. E o que aconteceu? O filho caiu de um desses cavalos e machucou a coluna, ficou numa cadeira de rodas. E aí de novo toda a aldeia se reuniu e falou assim: meu Deus, olha o que te aconteceu, o único filho que você tinha que ia te cuidar na tua velhice agora caiu do cavalo e tá aí paralítico numa cadeira, que desgraça, que tragédia. E de novo o velhinho falou: mas vocês continuam julgando? Quem é que pode dizer se isso é uma tragédia, uma desgraça ou não? Ninguém pode julgar. E o povo saiu dali sem entender nada. Passou mais algum tempo e o que aconteceu? Houve uma guerra e todos os jovens daquela aldeia foram intimados, convocados a irem para a guerra. O único que se salvou foi o rapaz, filho do velhinho, porque como ele estava numa cadeira de rodas, ele não podia ir para a guerra. E aí se reuniu todo o povo de novo em volta do velhinho e falou assim: poxa, olha como você é sortudo, olha que tragédia que aconteceu com a gente, os nossos filhos todos foram para a guerra, nós nunca mais vamos vê-los e você é o único que ficou com o teu filho, você é o único que vai ter o teu filho para te cuidar na tua velhice. E o velhinho mais uma vez falou: vocês continuam julgando as coisas como uma tragédia, como uma desgraça ou como uma bênção. Por que vocês julgam? Por que eu tô contando essa história, gente? Porque às vezes as pessoas me perguntam: Mari, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Gente, eu não sei se coisas ruins acontecem às pessoas boas. A diferença é a nossa interpretação, a forma como nós interpretamos as coisas. Às vezes acontece uma coisa que para você pode ser uma coisa ruim a princípio, mas depois isso vai reverter numa coisa boa, como foi a história do velhinho que eu falei aqui. E pensando nessa pergunta de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, eu me lembrei de alguns homens de Deus, que Deus permitiu que eles passassem por situações assim muito difíceis, que quem olhasse de fora ia falar assim: mas por que Deus permitiu, né? Davi, por exemplo, Davi, você sabe que Davi é um dos meus favoritos, assim, nossa, eu tenho paixão pela história dele, pela vida dele. E por que Deus permitiu ele passar por tantas coisas ruins se ele era considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque o próprio Deus falou: encontrei a Davi, o homem segundo o meu coração. Pô, e Deus deixou ele passar por cada coisa que quem olhasse de fora ia falar: por que Deus deixou ele passar por isso? Deus permitiu que o leão e o urso atacassem ele, as ovelhas, né? E ele teve que lutar com o leão, com o urso para defender as ovelhas, para se defender. Permitiu que Saul tentasse matá-lo, ele teve que ficar tanto tempo numa caverna, escondido como um fugitivo, sendo que ele não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, ele só tinha feito coisas boas. Então, pensando nisso, eu tava refletindo e pensando que se Davi não tivesse que enfrentar o leão e o urso lá no passado, ele não saberia como derrubar gigantes depois. Então ele só teve a capacidade de derrubar gigantes porque antes ele tinha passado por situações desafiadoras, situações que pareciam angustiantes. Imagina você tá de cara com o leão, só imagina a cena. Ou com um urso, imagina um urso, gente, o negócio é muito gigante. Imagina você avançar num urso, ter que lutar com um urso, com um leão. Então assim, ó, se Deus não tivesse permitido que ele passasse por essa situação contrária, por essa situação adversa, ele não teria forças depois, ele não teria a coragem que ele teve na hora de enfrentar Golias. Ele olhou para Golias e ele foi com tudo, falou: não, Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse gigante também. Então às vezes,
Sabe, Deus permite que você passe por algumas situações para que depois você consiga derrubar os gigantes que se levantarem na tua vida. Porque Davi só foi exaltado e reconhecido como rei de Israel, o nome dele, né, se propagou na história, perpassa gerações, até hoje a gente escuta a história dele, porque ele enfrentou Golias. Então, quando Golias se levanta na tua vida, não é para te destruir, é para te levantar, é para te fortalecer, é para te dar experiência. Por isso que eu falo que tudo depende da forma como nós interpretamos as situações. Se elas são ruins ou boas, a gente não tem como dizer, porque a gente não sabe como que vai ser lá na frente. Eu enfrentei muitas coisas ruins, aparentemente, na minha vida, muitas coisas difíceis. Quem assistiu a minha live viu a minha história, né, que algumas pessoas falaram: nossa, Mari, eu nem podia imaginar que você tinha passado por tudo isso. Aquele negócio, quem vê cara não vê coração, né? Mas se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não poderia estar aqui falando para vocês com propriedade sobre a dor, sobre superação, sobre vencer, sobre motivação, sobre amor próprio, se eu não tivesse passado por tudo isso. Então as dores que você passa, elas te tornam mais forte. Eu resolvi fazer das minhas dores uma mensagem para o mundo, para levantar outras pessoas. Então assim, quando você passa por uma situação muito difícil, por uma circunstância ruim, o que acontece? Quando você vence aquilo, quando você supera, você tem uma autoridade muito grande naquela área. Ou seja, você vai falar daquilo com propriedade, você não vai falar somente com conhecimento teórico. Algumas pessoas me relatam que só de assistirem alguns vídeos meus ou de ouvirem a minha voz, alguma coisa se rompe dentro delas. E não é só por tipo, porque a Marina Alva tem um monte de conhecimento, tem uma bagagem, tem formação em psicologia e tem psicanálise, e tem coach, tem master coach, tem isso, e pós-graduação nisso, naquilo. Não é só isso, gente. Claro que isso conta também, a bagagem, o conhecimento contam, mas a tua experiência, ela te dá muita força, ela te dá muita bagagem e te dá muita autoridade em determinada área. Então, se você tá passando por uma dor hoje, saiba que não é por acaso. Se você for forte e enfrentar isso, você vai se tornar um potencial para levantar outras pessoas nessa área. Porque às vezes só no meio da dor é que você vai descobrir qual é o propósito da tua vida. Eu, através das minhas dores, eu descobri qual era o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas, que é levantar pessoas. Eu não passei por tudo aquilo por acaso, não foi à toa. Eu podia olhar para aquilo e me vitimizar, para aquelas situações todas e me vitimizar, ou eu podia, sabe, me levantar ainda mais forte e falar: não, eu vou ensinar as outras pessoas como que elas podem vencer isso, como que elas podem superar isso. E você pode fazer da mesma forma com a tua dor. Quando você se levanta diante da dor, da amargura, da decepção, das perdas, da falência, do fracasso, da falta, enfim, seja a dor que for, quando você se levanta dessas dores, você sobe para um outro nível, que você não chegaria lá de outra forma se não fosse através da dor. Assim como Davi jamais teria conseguido derrubar o gigante se ele não tivesse que enfrentar o urso e o leão antes. De forma nenhuma ele teria aquela coragem, aquela força para derrubar Golias. Assim também, se alguns Golias se levantaram na tua vida, não são para te destruir, são para te tornar ainda mais forte e para te levantar. Ok, gente? Então é essa a mensagem que eu tinha para você hoje. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui para mim, de se inscrever no meu canal, acionar o sininho que tá aí para você receber as notificações dos meus próximos vídeos, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e deixa lá embaixo também para mim o seu comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês. E se você quer fazer parte da minha lista VIP e receber os meus conteúdos, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, cadastrar o seu e-mail e você já vai estar na minha lista VIP. Um beijo grande, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.